Oi, amados. Retomando nossos estudos, da onde paramos, falando sobre o caráter de Jesus, alguns pontos do caráter dele, né? Eu queria estar falando hoje especificamente sobre a sabedoria nas respostas. Como cristão, qual é a nossa posição, como nós temos que nos posicionar diante do mundo, né, em relação às nossas respostas, em relação a ter sabedoria. E era uma característica de Jesus, particularmente nesse verso de Mateus 22, do verso 15 ao 22, nós vamos ver esse ponto na vida de Jesus. Amém? Antes eu quero estar orando por você, orando para que Deus esteja nos abençoando nesse momento. Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos nesse momento, Senhor Deus, eu quero, na realidade, nesse momento, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre a vida desses que estão nos escutando, que nós tenhamos, ó Pai, da parte do Senhor, ó Pai, capacitação vindo do alto para que possamos entender e compreender os Teus desígnios, as Tuas vontades sobre nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Deus. Toma nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai. Que essa palavra venha de encontro a nossas vidas e que tenhamos da Tua parte, aquilo que o Senhor tem de fato para cada um de nós. Bendizemos o Teu nome, Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Esta é a segunda parte desse tema, o caráter de Jesus, aspectos do caráter de Jesus, e dentro deles nós encontramos a sabedoria nas respostas, como vocês estão vendo aí nesse slide que eu estou apresentando. E é fundamental porque nós venhamos a entender, né, mais este ponto, né, vamos dizer assim. Me permitam estar lendo Mateus 22, do verso 15 até o 22, que diz o seguinte. Nós vamos ver essa característica nesse versículo na pessoa de Jesus. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como o surpreenderiam em alguma palavra, e enviaram-lhe os seus discípulos, como os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, e ninguém se te dá, porque não olhas a aparência dos homens. Diz-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais? Por que me experimentais? Hipócritas, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse-lhe: De quem é esta esfinge e esta inscrição? Disse-lhe eles: De César. Então ele lhe disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando-se, retiraram. Amém? Nós vemos aí uma situação a qual eles queriam pegar Jesus, e Jesus, sabendo a malícia, como deixa bem claro o versículo deles, a malícia deles, Jesus coloca eles em xeque ali, na pergunta que eles fizeram, Jesus ali mostra, né, realmente a sabedoria na resposta. Esta sabedoria, amados, nós temos que ter nas respostas que vão vir da nossa parte para algumas pessoas que vão nos perguntar algo, nos redaguir sobre alguma coisa. Nós temos que ter capacitação vinda do alto e também de nós mesmos buscarmos em Deus capacitação para responder algumas perguntas. Como é que, pastor, como é que eu vou adquirir isso? Como é que eu adquiro essas respostas? Através da leitura da palavra de Deus, através de uma vida de santidade, uma vida de busca a Deus. O Espírito Santo vai estar lhe guiando, o Espírito Santo vai estar te dando a resposta na hora certa para algumas questões. Mas eu tenho que buscar através da palavra de Deus, lendo-a constantemente, e ali eu vou estar adquirindo sabedoria
para responder a perguntas maliciosas que muitas vezes virão sobre nós, que virão até nós, nos perguntando, e nós vamos ter essa resposta. Peguemos Jesus como exemplo aí, como está sendo, como foi bem dito aí, né, nessa questão. Tentaram pegar ele, mas ele tinha resposta, porque ele era o verbo, ele é o verbo, ele é a palavra. E nós temos essa palavra diante de nós, as Sagradas Escrituras. Nos detenhamos a lê-la, busquemos ela para podermos nos alimentar e nos nutrir dela, para podermos responder às perguntas que virão adiante de nós. Esta é uma das características que Jesus tinha no seu caráter. Sabedoria nas respostas, que nós, por sua vez, vamos ter que ter. Amém, amados? Me permita aqui, a próxima característica seria autoridade diferente do mundo. Marcos, capítulo 1, verso do 21 e 22. Que autoridade é essa que nós vemos em Jesus que teríamos que ter em nossas vidas? Vamos ler. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém? Ou seja, Jesus tinha autoridade quando ele falava. Ele tinha. Que autoridade é essa? A sabedoria que agora há pouco nós falamos, ele a tinha, e também tinha a autoridade diferenciada do mundo. Pastor, como é que nós vamos adquirir essa autoridade? Volto a falar o que eu falei no ponto anterior, através da leitura da palavra de Deus, dedicarmos à leitura da palavra de Deus, vai nos trazer uma autoridade a qual nós vamos estar falando, argumentando, trazendo informações para aqueles que estão nos escutando, que isso vai ser natural, essa autoridade. As pessoas vão ver que você não é uma pessoa leiga, que você não é uma pessoa que desconhece do que você está falando. Não é jogar versículo à toa no vento, de qualquer forma, ou falar jargões, palavras que venham à sua mente naquele momento, mas sim você se voltar para a palavra de Deus. Esta é uma autoridade que nós vamos ter que ter através da leitura da palavra de Deus. Volto a lembrar, isso nós vamos adquirir constantemente. É um treinamento. Leitura da palavra de Deus constantemente, regularmente, vai me trazer a autoridade diferenciada do mundo. Isso eu estou falando voltado no aspecto religioso, no aspecto de perguntas que vão surgir, pessoas tentando nos pegar, nos trazer situações constrangedoras, e você, através da palavra de Deus, você vai ter essa autoridade. Nós vamos ter a sabedoria e a autoridade que Jesus tinha através da leitura da palavra de Deus. E abrindo aqui um parênteses, essa autoridade e essa sabedoria sobrepõe, porque você, lendo a palavra de Deus, você começa a ter um entendimento de um todo, do mundo em si, que está à nossa volta. Questões que vão acontecendo, você adquire automaticamente sabedoria em todos os aspectos. Deus nos capacita, o Espírito Santo na pessoa de Jesus Cristo, e Deus nos dá essa capacitação, nos dá essa habilidade de autoridade. Amém? Severo para com o erro. Eu tenho que ser severo para com o erro. Essa é uma outra característica do caráter de Jesus. Se eu tenho vivido e não tenho sido severo para com o erro, eu tenho falhado nessa parte do caráter. Eu tenho que buscar em Deus e essa sabedoria, essa habilidade de ser severo com o erro. Eu tenho que ter isso mesmo, questão de caráter.
Marcos 11, de 15 ao 18. Vamos ver o que fala da pessoa de Jesus Cristo. E enviaram a Jerusalém, e vieram a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambiadores e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não consentia que alguém levasse algum vaso pelo templo, e os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covis de ladrões. E os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isso, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam, porque toda a multidão estava admirada acerca da sua doutrina. Amém? Ele era severo para com o erro, ao ponto que chegou aí. Jesus era pacífico, Jesus era manso, ao ponto de que ele aí extrapola, né, um pouco a característica de manso e pacífico que ele era, porque ele era severo naquilo que ele pregava, naquilo que ele ensinava, naquilo que ele vivia, em todos os aspectos da nossa vida como um cristão, como um servo de Deus. Eu tenho que ser severo. Se eu tenho básico, falar coisas básicas aqui. Se eu tenho uma boca torpe, se eu falo palavras torpes, eu tenho que mudar essa minha característica, eu tenho que ser severo. As pessoas que estão me escutando, as pessoas que estão olhando para mim, elas estão me analisando. No momento que eu digo que sou um cristão, automaticamente para aquela pessoa que não é um cristão, ela já vai me autoavaliar só em eu falar que eu sou cristão. Isso acontece comigo, acontece com qualquer um de vocês. É só pararmos e analisarmos o nosso contexto em si, a nossa vida em si, nós vamos ver que somos analisados diariamente, periodicamente, por aqueles que nos rodeiam. Às vezes até dentro da nossa própria casa. Você pode estar ali numa linha tênue, buscando a Deus, mas você sai um pouquinho daquela linha, vamos dizer assim, do que você prega, do que você fala, de como você deve andar, automaticamente apontam para nós. Por isso, eu tenho que buscar em Deus sabedoria para que essa característica, que é uma das características de Jesus, venha fazer parte da minha vida. Eu tenho que ser severo para com o erro em todos os aspectos da minha vida, em todos. Amém, amados? Este é outro ponto. E só tem mais 2 pontos para a gente concluir esse estudo, que seria paciente com a incredulidade e comover-se com os que choram, né? Vamos lá, paciente com a incredulidade. Lucas 9, capítulo 9, verso 49 ao 56, que diz o seguinte: e respondendo João disse: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios, e lhe proibimos, porque não segue conosco. E Jesus lhe disse: não proibais, porque quem não é contra nós é por nós. E aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para ele ser assunto aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém, e mandou mensageiros adiante de si, e indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe prepararem pousada, mas não o receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isso, disseram: Senhor, queres
queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Amém? Texto fantástico, porque aqui nós vamos ver que nós temos que ser pacientes com o incrédulo. Eu sei que tem momentos que dá vontade da gente realmente deixar a carne, a nossa carne, transpor, né, a alguma situação, mas nós temos que ser pacientes, nos controlar diante de algumas situações, de muitas situações, nós temos que nos controlar, saber que nós somos de Deus, que nós somos diferentes do mundo, nós não caminhamos como o mundo, nós não caminhamos como o mundo caminha. Podia aqui citar vários exemplos de situações que nós fomos, às vezes, até livrados, que nós ultrapassamos, né, a paciência, vamos dizer assim. Outro dia eu vi um homem, parou no carro e parou no semáforo e buzinando atrás do outro. E aquele homem da frente desceu do carro com a arma na mão, simplesmente perguntando o que era. Por que você está buzinando atrás de mim? Por que você está assim, dessa forma? Ora, por causa de uma impaciência daquele que ali estava atrás, buzinando, poderia muito bem ocorrer algo ali drástico, né? Algo que poderia ceifar a vida daquele homem, por causa de uma paciência que ele não estava tendo. Não sei, talvez se ele estivesse no carro com alguém ferido, indo para um hospital, a atitude dele deveria ser diferente. Né? Já vim buzinando de longe, com as setas ligadas, os piscas ligados, mas ele estava parado ali no semáforo como o outro, aguardando, e não foi questão de frações de segundos. De segundos, eu disse, meu Deus, por causa de segundos, às vezes a pessoa perde a vida. Isso é um exemplo que eu estou citando, podia citar vários outros, mas que nós temos que ter cuidado e pedir a Deus paciência, principalmente no tempo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo um tempo difícil, um tempo de impaciência, onde o homem ele está à busca de, parece que uma faíscazinha para explodir devido a tantos problemas que o mundo hoje tem. Peçamos a Deus paciência, essa característica de Jesus, mas essa, né, venha fazer parte das nossas vidas, do caráter, essa característica do caráter de Jesus venha fazer parte da nossa vida. Amém? Comoveu-se e chorou. João 11, verso 33, e aí a gente vai pular para o verso 35, que diz o seguinte... Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse, onde o pusestes? Disseram-lhe, Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Esse é o menor versículo da Bíblia, né? O 11:35. Jesus chorou. Nós temos dentro de nós algo, muitas vezes como homem, de não nos compadecer, de querer, como ser o machão, não nos compadecer por pessoas. E às vezes até com situações até pessoais, familiares, nós não nos deixamos levar, né, não vou chorar na frente dos meus filhos, não vou chorar nessa situação porque eu sou homem, porque eu sou uma pessoa forte. Amados, não é essa característica do caráter de Jesus que nós vemos nele. Nós vemos ao contrário, Jesus se compadeceu muitas vezes. Especificamente nesse texto, fala isso, Jesus chorou. Mas quantas vezes Jesus não veio a chorar? Jesus veio se compadecer de situações. Tenhamos também essa característica do caráter de Jesus, de comover-se, de chorar por aquelas pessoas que estão realmente precisando.
situações pessoais, nos fechar no nosso quarto, nos ajoelhar, orar, conversar com Deus e também ali derramar nossas lágrimas diante dele. Ao caminhar, ao trabalhar, no seu trabalho, ou caminhando, você converse com Deus, se comova, chore, porque Ele está vendo o teu coração. Não adianta se esconder de Deus. Para onde nós formos, para o que nós tentarmos vir a fazer, Jesus, Deus está olhando o nosso coração. Amém? Eu queria aqui terminar, fechar esse estudo sobre o caráter de Jesus. E nós venhamos a refletir nesses pontos do caráter dele. Que venham todos eles a fazer parte das nossas vidas. Busquemos em Deus melhorar cada dia mais, a ser melhores, a ser pessoas que venhamos a realmente buscar essa perfeição de Jesus. Sabemos que enquanto estivermos aqui, é quase impossível chegar à perfeição, mas a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra potestades e principados deste mundo. Eles estão ao nosso redor, tentando nos desviar do alvo que é Jesus, do alvo que é a salvação. Nós temos que chegar ao ponto final, chegar diante dele, o mais limpo possível. E isso nós vamos conseguir através da oração, através da leitura da palavra de Deus, através de uma mudança de postura de cada um de nós. Busque a Deus enquanto se pode achar. Busque. Amém, amados? Eu quero te agradecer por você assistir esse vídeo. Esteja orando por nós. Quero estar orando por vocês. Deixe o seu nome no comentário. Nós vamos estar orando por esses nomes que forem colocados aí. Diariamente nós temos uma lista de oração, nós oramos pelas pessoas. Coloque o teu pedido de oração. Nós queremos interceder, pedir para que Deus se faça presente na tua vida e na vida da tua família. Deus abençoe, que Ele esteja fazendo aquilo que tem que ser feito através da tua vida. Amém? E por tua vida. Vou orar por você agora, meu amado. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, intercedendo neste final. Amém? Pai, eu quero orar por essa pessoa que está escutando este vídeo. Agradecer em primeiro lugar ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia se renova cada manhã, Senhor Deus. E a causa de nós não sermos consumidos. Muito obrigado, meu Pai. Que o Senhor seja o centro das nossas vidas, que o Senhor seja, Senhor Deus, o objetivo das nossas vidas, em primeiro lugar. Pai, buscando ao Senhor em primeiro lugar e as demais coisas sendo acrescentadas, como Mateus fala, Senhor Deus, no capítulo 6, verso 33, que venhamos a buscar ao Senhor em primeiro lugar, Senhor Deus. E as demais coisas nós deixemos, ó Pai, nas tuas mãos, que o Senhor fará, Senhor Deus. Temos que correr atrás do pão de cada dia, correr, Senhor Deus, atrás do trabalho, correr atrás, Senhor Deus, da nossa vida, mas o Senhor está diante de nós se nós deixarmos, ó Pai, o Senhor agir através das nossas vidas. Paizinho, eis-nos aqui, abençoa cada um desses homens, dessas pessoas que estão escutando este vídeo ou vão escutar, Senhor Deus. Que eles sejam abençoados pelo Senhor, ó Pai. Eu bendigo o teu nome. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Fiquem com Deus, meus amados.